Você sabe quais são as 4 marcas da verdadeira igreja? É isso que você vai aprender neste vídeo. Eu sou o Marterson e se você gostar, se inscreva no canal. Aqui eu falo de diversos assuntos, em especial o assunto que eu mais gosto, que é a nossa fé católica. Pois bem, é o seguinte, para uma igreja ser considerada a verdadeira igreja, ela precisa ter algumas marcas, algumas características, que se a gente parar para pensar, faz total sentido. E se ela não tiver uma dessas marcas, nós já devemos suspeitar da autenticidade dessa igreja. Agora, antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo que as outras igrejas não prestam, não tenham pessoas boas e que seus líderes não prestam. Não é isso, tá certo? Não é isso. Veja, uma igreja que não seja católica, ela pode fazer um excelente trabalho caritativo, um excelente trabalho de evangelização, de formação da sociedade. Enfim, uma igreja que não seja católica, ela pode ter uma contribuição incrível na sociedade. Só que isso não dá a ela, digamos assim, a marca da autenticidade, ou seja, ela não é a verdadeira igreja de Cristo. Isso não significa, eu vou repetir mais uma vez, que as pessoas daquela igreja ou até as próprias lideranças não prestem, sejam pessoas mal intencionadas, não é disso que eu estou falando, tá bom? Existem pessoas sim, tá bom? Que fundam igrejas sabendo que não podem fundar igreja, porque ninguém na face da terra pode fundar uma igreja, tá bom? Então, depois eu posso me aprofundar um pouco mais sobre isso. A primeira marca da verdadeira igreja de Cristo, nós vemos lá em Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. É a marca da unidade. Ou seja, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A primeira marca da verdadeira igreja, ela é a unidade. É por isso que nós dizemos no credo, creio na igreja una, primeiro una, tá? Então, o credo deixa bem claro, inclusive, que a marca mais visível da igreja, digamos assim, é a unidade. Não que seja a mais importante, tá? Mas a unidade, digamos assim, é o próprio desejo de Cristo quando ele faz aquela oração sacerdotal e também quando ele ora ao Pai para que os cristãos se mantenham unidos. O que significa a unidade? Os cristãos desta igreja, os membros desta igreja, eles precisam acreditar nas mesmas verdades de fé, independente de onde eles estejam. Por exemplo, o católico brasileiro, o japonês, o americano, o norte-americano, o argentino, o francês, o indiano, eles acreditam nos mesmos pontos de fé, nos mesmos artigos de fé. Eles não podem acreditar em coisas diferentes. Por quê? O mesmo Deus, como o próprio Efésios fala, é um só Deus, e esse um só Deus, ele não pode revelar coisas diferentes no âmbito desta mesma igreja, tá certo? Ele não pode revelar uma verdade na China e aqui no Brasil ele revela uma coisa diferente. Esse Deus, ele não pode dizer que a salvação é de um jeito na Europa, aí quando chega nos Estados Unidos, a igreja diz que é de outro jeito. Aí quando chega no Brasil, não, a salvação, a soteriologia é de outro jeito. Não é assim que funciona. A unidade significa que os cristãos creem nas mesmas coisas no mundo inteiro, estão unidos também sob a autoridade dos mesmos pastores. Nós precisamos entender também que cada marca da igreja tem um significado, digamos assim, primário, mas também tem outros significados secundários. Quando falamos da unidade, por exemplo, o significado primário da unidade, como vai dizer também Santo Irineu de Leão em Contra as Heresias, é que os cristãos estão unidos pela mesma verdade de fé, as mesmas verdades de fé, onde quer que eles estejam. Mesmo a igreja, como diz Santo Irineu, esteja espalhada em vários lugares, fala, prega, ensina como se tivesse uma só boca. Só que tem outras consequências dessa unidade. Por exemplo, os católicos estão debaixo da jurisdição dos mesmos pastores. Uma das características, por exemplo, da unidade de uma igreja local, ou seja, de uma arquidiocese, é que os católicos obedecem o mesmo bispo, tudo bem? E, trazendo essa unidade para âmbito universal, os católicos obedecem o sumo pontífice, o Papa Leão XIV, tudo bem? Então tem essa questão também da jurisdição.
E nós temos aqui também, certo? A segunda marca da igreja, a igreja é santa. E aqui muitas pessoas não entendem, inclusive, infelizmente dentro da própria igreja católica nós percebemos uma certa desvirtuação desse termo, né? Nós vemos algumas pessoas dizerem que a igreja é santa e pecadora. Pois bem, isso não é a verdade, né? A igreja, enquanto esposa de Cristo, ela é puramente santa, ela não tem mácula, ela não tem pecado, porque senão a escritura estaria equivocada, né? Então, vamos aqui, eu vou até ler aqui Efésios 5, onde diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então é o seguinte, o católico que diz que a igreja é santa e pecadora, ele é só um herege, ele é só um ignorante, ele não sabe o que está falando. A igreja, enquanto corpo místico, ela é santa. Até porque se ela não fosse santa, como que ela iria nos santificar através dos sacramentos, através da homilia, através da pregação, através da graça que passa por dentro da igreja? Tudo bem? Então, a igreja, ela é santa. Só que não significa que os membros sejam santos, muitos são, até porque nós temos a igreja celeste, a igreja que já está na glória, tudo bem, dos santos, nós temos a igreja militante, que somos nós que estamos aqui militando nesse mundo contra as portas do inferno, e temos também a igreja padecente daquelas almas que estão no purgatório, que ainda não são santas, mas já não tem mais nenhum pecado grave, não tem nenhum pecado mortal, já estão passando pela purificação, né, para poder entrar no reino de Deus. Então a igreja, ela é santa, até porque ela precisa nos santificar, tudo bem? Inclusive, é um dos motivos pelos quais nós não podemos fundar a igreja a qualquer momento, tá? Só quem pode fundar uma igreja santa é um fundador santo, então só quem pode fundar uma igreja santa é Jesus Cristo. É por isso que o Papa não funda igreja, o Bispo não funda igreja, o Padre não funda igreja, e ninguém deveria fundar a igreja na face da terra, tudo bem? Então, vamos aqui. Nós temos também a terceira marca da igreja. A igreja é una, santa, católica. E esse termo católica, ele tem algumas implicações, tá? E que ao longo da história ele foi se desenvolvendo e ganhando novos sentidos. Mas o primeiro sentido teológico do termo católico é a universalidade. Ou seja, a igreja, ela é enviada para todas as pessoas. Esse é o primeiro sentido. A igreja não é nacionalista, a igreja não é apegada a critérios linguísticos, tá certo? Inclusive, como alguns católicos de hoje em dia querem fazer. A igreja, ela não se prende a territorialismo, como é o judaísmo, não se prende a épocas, tá certo? Não se prende também a questões linguísticas. A igreja não pode falar português, a igreja não pode falar espanhol. A igreja está aberta para todos os seres humanos da face da terra, e onde tem uma alma, a igreja católica tem que chegar lá, tudo bem? Então a igreja, ela é católica porque em grego significa universal, kat holon, tá certo? Conforme todo. Então, esta igreja está aberta para todos os seres humanos da face da terra. Quem é que pode ser católico? Todo mundo. Todo mundo. Não se nasce católico, né? Torna-se católico. E não importa se seus pais não são católicos, se você quiser ser, você pode ser. Não precisa ter sangue católico, porque não existe sangue católico, tá bom? O sangue católico, digamos assim, é a fé. O sangue católico é a decisão de uma alma. Então não importa seu contexto, não importa de onde você veio. Se você quiser ser católico, a igreja está aberta para você. Ah, mas é porque eu nasci de uma família. Não importa de onde você nasceu, tá certo? A igreja está aberta para você. E também, com o decorrer do desenvolvimento teológico, o termo católico foi ganhando outros significados. Por exemplo, a plenitude da fé. Como for acontecendo alguns cismas, não por culpa da igreja, mas por culpa inclusive de outros cismáticos, né, que foram abandonando a igreja, então os teólogos foram desenvolvendo, por exemplo, a plenitude da fé. Ou seja, ela é católica no sentido que toda a plenitude da fé está dentro dela. De modo que se você sair dela, você não vai encontrar a plenitude da fé em outros lugares. E também ela é católica devido à sua missão evangelizadora. Ela tem que ir em todos os lugares do planeta. Ao mesmo tempo que ela está aberta
e está com as portas abertas esperando todo mundo, os membros desta igreja precisam ir em todos os lugares do mundo para poder evangelizar, tá certo? E nós temos também a quarta marca da igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. A igreja é apostólica porque ela foi fundada sobre os apóstolos. Ela tem suas raízes nas épocas apostólicas. Então, para a igreja ser considerada verdadeira, ela precisa existir desde aquela época. E até os dias de hoje, existe uma sucessão apostólica, tá bom? Então, veja, um dos desdobramentos, uma das consequências teológicas da apostolicidade é a sucessão apostólica, tá certo? Então, os bispos de hoje, eles foram sucedendo os apóstolos e podemos voltar até São Pedro, podemos voltar até São Paulo, podemos voltar até São Tiago e assim sucessivamente, tá bom? Nós temos aqui Efésios 2, 19 ao 20, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, tá bom? Então, quando nós dizemos que a igreja é edificada sobre os apóstolos, não queremos dizer que os apóstolos, a fé dos apóstolos sustentam a igreja. O próprio texto deixa bem claro, a pedra angular da igreja é Jesus, tá? Não são os apóstolos. Mas Jesus quis precisar deles e fundou a igreja sobre eles. Tudo bem? Nós temos também Mateus 16, 18 ao 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra ali era Pedro. A não ser que você queria brigar com a gramática, queria brigar com a lógica, tá certo? Onde Jesus fala, meio que apontando, tu és Pedro. Aí depois ele olha para ele mesmo, e sobre esta pedra que sou eu. Aí alguns dizem, não, a pedra não era Jesus, a pedra era a fé de Pedro. Então, até para combater a igreja católica, os caras não se entendem. Uma hora eles dizem que a pedra ali, sobre esta pedra que Jesus falava, era o próprio Jesus. Aí outro vem, não era o próprio Jesus, era a fé de Pedro. Pois bem, a igreja católica fica com a interpretação puramente simples da Bíblia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu estou falando de tu, a não ser que Jesus tinha uma incapacidade cognitiva, que está falando de uma coisa e depois muda imediatamente. Jesus não tinha TDAH, eu acho que não. Então a fé ali era o próprio Pedro, tá certo? Pedro era a pedra. Então ele muda o nome de São Pedro, ele muda, o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, ele muda o nome de Jacó, ele vai mudando o nome das pessoas que ele quer fazer uma grande missão na vida de cada uma delas, tá certo? Então é isso, nós temos aqui as 4 marcas da igreja, una, santa, católica e apostólica, e se você quiser se inscrever no canal e ativar as notificações, eu vou gostar muito de ter sua presença aqui comigo. Abraço, fique com Deus, com Nossa Senhora, e até o próximo vídeo.